viviam uma realidade muito diferente da nossa em questões relacionadas à sua fé. Eles eram minoria, não eram bem vistos pela sociedade da época e também não eram bem recebidos nos diversos ambientes. Sugiro ler o livro de Atos dos Apóstolos, ali você pode ter uma pequena ideia de como viviam esses cristãos. E não esquecendo que o próprio Jesus ele foi vítima disso, teve dificuldades com isso, pois houve uma tentativa de matá-lo quando ele ainda era bebê, e uma tentativa bem sucedida quando ele estava no auge da sua vida e do seu ministério. Ele foi morto na cruz por suas ideias não terem sido aceitas pela grande maioria, especialmente por aqueles que dominavam o sistema na época. Mas também outros livros do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, cartas de Paulo, de Pedro, e as outras cartas, elas também nos falam um pouquinho dessa dinâmica. Então é interessante lermos isso para tentarmos visualizar, entender a dinâmica da época, que era bem diferente da nossa. Por exemplo, em Hebreus capítulo 10, os versículos 32 a 34, nós lemos: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Os primeiros cristãos, eles enfrentaram lutas, enfrentaram sofrimento, insultos, tribulações, eles foram presos, tiveram os bens confiscados e alguns até foram mortos, por causa da fé cristã, por causa da sua postura e da sua posição, que incomodava muita gente, especialmente os poderosos da época. E há lugares em que isso ainda hoje ocorre. Entre no site da organização Portas Abertas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ali você pode acompanhar um pouco do que está acontecendo atualmente no mundo em relação à perseguição aos cristãos e o que eles sofrem e enfrentam em lugares onde o cristianismo não é bem-vindo, não é bem recebido, onde os cristãos são minoria. Mas diante dessa palavra de Hebreus, lida anteriormente, na qual se refere um pouco ao contexto vivido pelos primeiros cristãos, eu fiquei pensando sobre as nossas lutas e as nossas dificuldades como cristãos no Brasil e nos países ocidentais. Será que nós temos essas lutas? Será que nós temos sofrimentos e batalhas, tribulações pelo fato de sermos cristãos? Eu não me refiro às dificuldades que nós enfrentamos no cotidiano em relação à saúde, em relação a finanças, trabalho, família, relacionamentos, mas as situações difíceis vividas em virtude da nossa fé, da posição e postura diante do mundo e das forças que governam. Eu desconheço alguém que no Brasil tenha sido preso, espancado, maltratado, separado da família ou que tenha tido os seus bens confiscados por causa da fé. Essas coisas até podem acontecer em virtude de outras circunstâncias, mas não pelo fato de ser cristão. Ao menos eu desconheço, não tenho ouvido notícias. Pode ser que tenha, talvez você conheça alguma situação assim, mas no momento eu desconheço de alguma realidade dessa. Nesses aspectos, no Brasil nós temos muita liberdade, nos países ocidentais nós temos muita liberdade, nós vivemos no paraíso, comparado com outros cristãos em outros lugares e em outros tempos. Parte dessa liberdade se dá porque nós somos maioria. E as nações ocidentais, elas foram
de alguma forma estabelecidas sobre leis, valores e princípios baseados no cristianismo. Nós temos leis muito boas, inclusive no Brasil, nós temos excelentes leis. O grande problema é que elas não são seguidas, não são fiscalizadas, e há pessoas que se consideram acima dessas leis. Mas existem muitas leis muito boas, tanto no Brasil como em países ocidentais. E parte também dessa aparente liberdade que nós temos como cristãos, ela se dá porque temos tido uma postura um tanto negligente e passiva frente às forças desse mundo, que não respeitam os valores e princípios estabelecidos. Parece que nós nos acostumamos com as injustiças, nós nos acostumamos com a forma como a sociedade foi se organizando e sendo coniventes com algumas práticas que vão contra as bases da fé cristã e inclusive contra as próprias leis atualmente estabelecidas. Nós vemos, por exemplo, poucos cristãos confrontando os poderosos que negligenciam a sociedade e vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos e vontades. No máximo, alguns cristãos postam alguma crítica ou indireta no Facebook, mas me parece que a vontade de muitos é se aliar a esses poderosos e estar entre os poderosos que governam o mundo. Então, temos visto uma atitude bastante passiva da igreja brasileira em relação a toda a demanda, em relação a toda essa falta de respeito para com os direitos e as necessidades das pessoas. Vemos poucos cristãos se posicionando contra o acúmulo de riquezas por parte de algumas pessoas. Até porque muitos cristãos querem também estar entre esses e desejam essas mesmas riquezas. Basta olharmos para a pregação de muitos pastores e muitas igrejas que focam na questão da prosperidade e desejam ter essa mesma vida glamourosa, luxuosa, no qual muitos vivem. Então, por isso, acabamos vendo poucos cristãos se mobilizando, criticando, ou levantando propostas para diminuir essa desigualdade que vemos no Brasil. Então, em virtude disso tudo, acaba que o cristianismo ele está moldado a esse sistema e por isso vivemos uma situação um tanto cômoda, fácil em relação à vida, à sociedade, à questão de perseguição e sofrimentos por causa da nossa fé. Além disso, também vemos poucos cristãos envolvidos em projetos socioambientais, porque isso dá trabalho, isso nos tira da zona de conforto, exige que quem se envolva com isso abra mão de tempo, de lazer e de dinheiro. Então temos poucos cristãos envolvidos em iniciativas socioambientais. Ou seja, os cristãos no Brasil e em outros países ocidentais pouco incomodam as forças que governam as nações e acabam deixando rastros de destruição, pobreza e má gestão dos recursos. Além disso, no Brasil e em outros países ocidentais, estamos vivendo uma era de relativismo moral. Não há mais um certo e um errado, cada qual estabelece o que é certo e errado para si, e os outros que se resolvam, os outros que se virem. Inclusive na igreja nós estamos perdendo o norte, perdendo o rumo em relação a questões como sexualidade, verdade, honestidade, solidariedade, entre outras coisas.
Há cada vez mais política partidária entrando na igreja, há cada vez mais ideologias humanas entrando na igreja e outras coisas que acabam desviando as pessoas do Evangelho do Jesus de Nazaré. Há cada vez mais cristãos preocupados consigo mesmo e com satisfazer as suas próprias vontades, do que com a adoração e o testemunho cristão. A você, cristão, que está nadando a favor desta correnteza, está se deixando levar por isso e acha que é assim mesmo, que a igreja precisa se adaptar ao mundo, dê a volta, arrependa-se, converta-se dessa postura, desta ilusão de achar que os cristãos precisam viver tranquilos neste mundo, sossegados e ir se adaptando. Ou que algum líder, seja ele religioso ou político, irá implantar o céu na terra. A nossa postura como cristãos é estar juntos com os governantes e com os líderes, no sentido de ajudá-los a compreender o seu papel e não desviar o foco e não serem corrompidos. Mas a partir do momento em que nós, como cristãos, damos os braços a esses líderes e o idolatramos e o seguimos cegamente, nós corremos o risco, e normalmente acontece, que afundamos juntos, nós corrompemos juntos. A igreja, os cristãos precisam, independente de partido ou ideologia que esteja no governo, precisa ter uma postura crítica em relação a isso, uma postura de oposição, não simplesmente por fazer oposição para ver a derrota do outro, mas fazer uma oposição construtiva que visa ajudar a dar o norte. Nós somos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos preservar a vida, precisamos lutar em favor da vida e ajudar a estes que estão no poder a manterem o foco, a não se perderem em meio a este mundo de possibilidades de corrupção, de mentiras e enganos no qual nós vivemos. Então converta-se dessa mentalidade de que nós precisamos viver no paraíso aqui na terra, de ir nos adaptando e aceitando todas as coisas. E o nosso chamado é para nadarmos contra a correnteza. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Vimos isso já há tempos atrás na reflexão. Precisamos ser mais críticos do que estamos sendo. E não simplesmente críticos, também de boca para fora. Precisamos agir também no sentido de trazer clareza e apresentar propostas concretas para este mundo que vive uma cegueira cada vez maior. É você, cristão, que vive angustiado com toda esta situação e tem procurado dar um testemunho digno do Evangelho e do próprio Cristo, mesmo que isto lhe traga prejuízo pessoal, eu deixo as palavras seguintes de Hebreus capítulo 10, onde diz: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A salvação é graça por meio da fé em Jesus, mas o galardão, as recompensas eternas, as quais não temos muita clareza do que será, mas as Escrituras apontam para isso, elas serão para aqueles que se mantiverem fiéis e perseverarem até o fim e lutarem o bom combate da fé. Para aqueles que realmente mantêm uma postura de crítica em relação à sociedade, em relação a tudo o que está à nossa volta. Pois aquele que vem virá logo, ou seja, Jesus irá voltar e então tudo se fará novo.
e com ele virão as recompensas para estes que perseverem. Portanto, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.